Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Superman: The Death and Return of Superman Omnibus. Ora, aqui mais um vídeo de Omnibus para mostrar aqui esta edição enorme, da morte e do retorno do Super-Homem. Esta é aqui a sobrecapa, que eu passo só a ver a largura o tamanho deste monstro. Aqui está, enormíssimo. Parte de trás, mas é preferível tirá-la. Temos então aqui, para ver melhor como ela se enquadra, aqui está. Esta é a sobrecapa. Lindíssima. Lindíssima. Esta não é a primeira edição, o primeiro ónibus da morte do Super-Homem. Já houve anteriormente dois, que curiosamente eles foram reformulando até o conteúdo. O conteúdo dos três não é o mesmo. O primeiro tem até só apenas 700 a 800 páginas, o segundo já salta para acima das 1000, igualmente este aqui, se não me engano, vai até às 1300, 1400 páginas, se não me engano, é realmente enorme. Aqui nas orelhas temos então os dois protagonistas desta edição maravilhosa. Temos aqui o Super-Homem, o Doomsday, aqui está. Passamos então aqui para a imagem. Passamos então para a imagem do livro em si. É uma imagem enorme. A ver se eu consigo abrir isto. Ora, aqui está. Este é o painel. Dá para ver, mais ou menos. Mais uma vez uma imagem. Tenho pena que não seja uma imagem do Dungeon, do interior. Da troca de soco, teria sido fantástica. Mas esta imagem também é bastante interessante. É do John Bogdanove. Temos aqui este painel. E passo já aqui a mostrar o seu conteúdo. Este é um daqueles ónibus que eu tinha que adquirir, porque eu sou fanzaço de todo este run da morte e do retorno do Super-Homem. Eu sei que não é particularmente consensual, fantástico, mas acho que toda a gente tem um carinho por esta história. Temos aqui logo um pormenor fantástico. A guarda inicial é logo uma tiragem de recortes de jornal da altura, da época, relacionada com o Super-Homem. Aqui está. Toda a guarda tem impressão de um lado, do outro. Muito cuidado nesta edição. Temos então aqui a equipa criativa. Toda ela aqui. Teve um sem número de escritores e de artistas, porque isto atravessou um sem número de edições. Eu posso até aqui já exemplificar quais foram. Temos então Action Comics 683 a 692, Anual 5, Adventures of Superman 496 a 505. Temos ainda o Anual, Green Lantern 46, Liga da Justiça da América 69 a 70, Superman Man of Steel 17 a 26, o Anual 2, Superman 73 a 83. Nesta altura o Super-Homem tinha sensivelmente 3, 4 revistas. Por isso é que é tantos Supermans e por aí fora. Temos ainda o Anual 5 do Superman. Temos a Supergirl e o Team Luthor Special 1. Temos o News Time The Life and Death of Superman e o Superman The Legacy of Superman 1. E ainda tem aqui conteúdo do Superman 75. Tem bónus e por aí fora. Está aqui tudo, ou seja, é um evento que tem um sem número de conteúdo, este ónibus. Enorme. Por isso é que tem tantos artistas. Temos aqui a estátua do Super-Homem. E aqui está. Temos depois aqui os criadores desta maravilha deste ónibus e temos aqui a tabela de conteúdos. Fantástico, tem que ter. Um bicho deste tamanho tem que ter uma tabela de conteúdos. Esta imagem fortíssima. E aqui está. Eu lembro-me de ver isto quando era miúdo, né? Quando surgiu isto pela primeira vez. Neste caso eu li pelos formatinhos da Abril. E esta imagem dele a bater tenebrosa, sem sabermos o que é que estava aí em baixo. Doomsday está a chegar. E eles utilizaram, isto não vem sequencial, isto vinha sempre no fim da edição, ou seja, da mensal, vinha no fim da mensal, então no fim passava-se a história toda e no fim surgia aqui, Doomsday está a chegar, Doomsday, e eles aqui colocam obviamente de forma sequencial, porque não faria sentido, as histórias em si não tinham
não faziam parte deste evento e, como tal, eles só colocaram a parte final e colocaram dela de forma sequencial, que é fantástica, e então a altura em que ele se liberta. E começa a partir daí. O que é que se passa aqui? Para quem ainda não sabe, a história trata deste personagem que, como se está a ver, descobre-se que ele se tem vindo a soltar de um complexo que não percebemos bem de onde é que é, mas que ele surge debaixo da terra. E ele consegue, lá está, se soltar e começa simplesmente a varrer de forma brutal tudo e todos que lhe surgem à frente. Inclusive, e aqui temos, primeiro civis e por aí fora, mas depois, quando começa a criar demasiado alarido, surge obviamente a Liga da Justiça da América, que tenta então pará-lo. Ele faz isto tudo com o braço amarrado, como dá para ver aqui. É mesmo um vilão, ainda por cima, por não percebermos quem ele era, estava mascarado, nunca tinha surgido, alguém novo, silencioso, e o silêncio, muitas das vezes, às vezes é mais assustador do que demasiados sons. E ele dá com uma mão nas costas estas imagens poderosas. É um espancamento. Só o Guy Gardner, como ele ficou. Um espancamento na Liga da Justiça. Uma cena altamente surreal. Surreal. Vamos mais um. Tudo espancado. E isto ia criando ainda mais ansiedade, mais ansiedade. Enquanto isso, o Super-Homem a ser entrevistado, a falar do que ele representa e não representa e por aí fora, e a Liga da Justiça a ser completamente espancada. E nós ficamos sem perceber o que é que está a passar. O Super-Homem então houve a notícia de que, do tumulto em si, e então entra em ação. Pronto. E depois, basicamente, todo este ónibus trata então do confronto com este personagem, que nós já percebemos até pelo título do ónibus que ele, o Super-Homem, a coisa não lhe corre bem, né? Ele morre, e depois toda a história referente ao retorno, porque ele demorou sensivelmente, se não me engano, qualquer coisa como um ano, até depois retornar novamente, porque entretanto surgiram outros personagens para ficar então com o manto pesadíssimo do maior herói da Terra, Super-Homem. Isto é, eu passo folhei estas páginas e é também muita nostalgia, obviamente, não é? Porque eu também tenho a noção que isto não é uma história super, mega, altamente fantástica a nível de os pormenores e por aí fora, não é nada, mas é uma nostalgia misturada com uma sensação boa e ao mesmo tempo de uma ansiedade de que o que é que se está a passar, o que é que vai acontecer, este monstro não para, ninguém o consegue parar, o Super-Homem surge, outros surgem e nada acontece. O que é que se passa, não é? O que é que se passa? Esta imagem poderosíssima, mas mais poderoso, e é essa a intenção deste vídeo, não é tanto mostrar ou falar da história em si, mas mostrar os pormenores. Este é o primeiro ónibus, como eu disse, este é o terceiro reprint, por assim dizer, a terceira edição que sai do ónibus do Super-Homem, mas esta é a primeira que traz este gimmick, este pormenor que é isto aqui, uma página que se abre. Exatamente. Esta página abre-se e gera este painel. Ou seja, uma passagem passa assim e abre. Fantástico, estes pormenores, não é? Que também, lá está, temos uma edição de luxo. É para estes pormenores também que ela serve. E aqui desenrola-se então depois toda a situação do funeral, o desaparecimento, qual foi o peso que a morte do Super-Homem trouxe para toda esta sociedade, o mundo inteiro, o que sofreu e o que não sofreu devido à ausência do maior herói da Terra, as responsabilidades que tiveram que passar para outros heróis, tudo isso está aqui. Depois tem esta história poderosíssima também, que é a parte relacionada com o funeral. E após então o funeral do personagem, começamos a entrar então no seu legado. Quem vai ficar com o legado do maior herói da Terra, não é? Do planeta, que é o Super-Homem, que muitos achariam que era impossível. E na altura foi assim um bocadinho um choque. Não era tantas as vezes que heróis morriam e que voltavam à vida. Temos, por exemplo, na Marvel, o Capitão Marvel, que morreu e acabou por não voltar, mas são poucos, mas naquela altura era raro, lá está, e então ficou aqui um bocado uma dúvida. Obviamente que a maior parte das pessoas sabia que o Super-Homem, como um dos chamariz da Marvel, que não poderia ficar morto durante muito tempo, obviamente,
mas ficou aqui na dúvida quem é que seguraria o manto do personagem. E aqui houve também, para mim, na minha ótica, bastante inventividade, e então foram criadas mais uma vez mais personagens novos, e personagens que se calhar não acontece muito, e se calhar agora mais recentemente há uma tentativa disso, mas nem todos fixam. Aqui praticamente todos os personagens novos que foram criados foram constantemente reutilizados até hoje. Até hoje se fala no Doomsday, obviamente. Eu acho que ele não é utilizado muito bem, porque eu acho que nunca mais o Doomsday teve o peso que teve aqui, nesta história, e acho que ele deveria ter. Eu acho que ele começou a ser demasiado usado, e ao ser demasiado usado tornou-se um vilão um bocadinho banal. Não teve exatamente o peso que teve aqui. Eu acho que deveria ter sido um personagem um vilão que surgia só em determinados momentos-chave, na mesma ótica que, por exemplo, o Darkseid é utilizado agora. Já não, antigamente era até um personagem um bocado utilizado meio galhofa, era vencido de forma um bocadinho mais fácil, e começou a ser um personagem que começou a criar cada vez mais respeito, cada vez mais poderoso. Desenhos fantásticos, lindíssimos estes desenhos. Aqui começa então, como eu estava a dizer, quem vai segurar o manto, e então começam a surgir novos personagens. Onde é que está? Novos personagens, que são 4 novos super-homens. 4 novos super-homens. Aqui temos um, que é o Aço. Temos também o Erradicador, que é este personagem aqui. Este aqui, Erradicador. Ele aqui já está. O Aço ali, por acaso, não está já com o uniforme dele, mas aqui está. Este personagem que desaparece, que depois percebemos aqui, que é um Superboy. Aqui está. Também já com o seu equipamento de super-homem. E temos então aqui também depois o quarto deles, que é o Cyborg. Aqui está. Surgem estes 4, fica na dúvida então, ou tenta-se gerar a dúvida aqui, de se algum deles é a reencarnação do super-homem. Isto lá está. Isto aqui é depois relacionado com o impacto que o super-homem criou na sociedade, e como a sociedade tenta então criar homenagens ao super-homem. E então temos o caminho percorrido neste momento por estes 4 novos super-homens, e se algum deles é ou não é a reencarnação do super-homem original. No final temos então aqui a secção de bónus. Não é muita, porque senão ele já é enorme. Se tivesse ainda mais bónus ainda seria maior. Temos aqui a secção de bónus, em que tem aqui uma introdução de Mike Carlin, a falar sobre o que se passou e quais são as ideias dele na época deste evento. Temos depois aqui alguns painéis, Dan Jurgens, temos aqui John Bogdanov, temos aqui vários painéis de muitos dos personagens que surgem, e também temos obviamente sempre as capas, não é? As capas relacionadas, mais traço, mais fantástico, mais capas. Isto aqui já é relacionado com alguns dos TPBs também, das edições, sejam encadernadas, sejam mensais. Tem aqui um número 10 fantástico estas duas imagens. Dan Jurgens. Eu gosto muito do traço de Dan Jurgens. Fantástico. Tem aqui Jerry Ordway também a falar sobre a sua opinião relacionada com o evento. Aqui a arte conceitual do Doomsday. Este é o painel que tem. E tem mais aqui alguns sketches. E tem aqui mais pormenores relacionados com os criadores, que foram imensos. E terminamos então com... Este é a capa, lá está, do print do Ônibus de 2012, que não tem exatamente... Este é o mais recente, tirando este, não é? Porque este é 2012, este foi 2019. Eles não têm exatamente o mesmo conteúdo. Neste falta, por exemplo, a Supergirl, o one-shot da Supergirl, com a equipa Luthor, o especial, que é importante porque acontece coisas que depois, no seguimento, acontecem coisas importantes. Ao não ter, uma pessoa fica um bocadinho perdida. E terminamos então a falar sobre os criadores e, mais uma vez, guarda final.
Como deu para ver, como deu para ver ao início e no fim, ele não tem um bocado de tendência para fechar, ou seja, o binding é um bocadinho apertado, ou tem muita cola. Também é difícil porque é assim, tanta página. Ele aqui no início faz a mesma coisa, mas do outro lado tem dificuldade em manter-se aberto, ou seja, para a leitura tem que se manter uma leitura com ele em V, assim tem que ser mais fácil ler assim, possivelmente em L, ou então com ele assim e a fazer pressão, a segurar com a outra mão. Aqui no meio do livro temos aqui o meio dele e não tem muita perca, não tem muita perca de imagem, mas é verdade que ele está muito apertadinho e o olho, como dá para ver, é muito pouco. É muito pouco o olho que ele faz aqui, é muito pouquinho, o que dificulta bastante então que ele se mantenha aberto com alguma facilidade. Este é o único ponto que eu tenho a apontar desta edição. O papel fantástico como sempre, um milhar de páginas com conteúdo fantástico que eu aconselho vivamente. Único senão, o binding podia ser um bocadinho melhor, mas não é por isso que eu acho que deves deixar de comprar esta edição. Mas se já compraste e se já leste, ou se leste noutras edições, deixa aqui a tua opinião do que é que achaste deste evento fantástico da morte e do retorno do Super-Homem. Se já gostaste deste vídeo, subscreve o canal, partilha, comenta, segue também o Instagram do canal e, como eu costumo dizer sempre, até mais.